do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você já sabe, todos os dias a gente conversa sobre o nosso Botafogo. Ontem a gente teve o último dia do Carnaval, né? A gente acabou não tendo nem muito assunto para postar aqui, então preferi deixar o dia de ontem algo incomum, né? Quando fica sem vídeo aqui para vocês. Mas hoje, quarta-feira de cinzas, passou o Carnaval. Ainda segue muito morno, eu diria até frio, gelado em relação a notícias do Botafogo. Muita gente querendo falar sobre Marcelo, do Olympiacos, mas eu sinceramente não quero falar sobre Marcelo, né? O Marcelo já teve oportunidades de vir para o Botafogo e não quis, cara. Quer ficar na Europa, quer jogar lá até o final da carreira. Isso está muito claro. Ele já disse numa entrevista realmente que não pensa em voltar para o Brasil, e toda vez que acontece uma notícia envolvendo a ele sair de um clube e ir para outro, colocam o Botafogo no meio dessa jogada. Ele mesmo já disse que não quer, então acho que isso é alimentar uma falsa esperança de acontecer alguma coisa, né? E ele acabou rescindindo o seu contrato com o Olympiacos lá da Grécia, está sem clube novamente, e aí algumas pessoas já estão falando de Marcelo no Botafogo de novo. Eu não quero nem me esticar sobre esse assunto, tá? Então, Marcelo, para mim, eu torço até para que ele não venha, cara. Não venha, até porque lá no Olympiacos ele já estava bem descompromissado em relação à parte física. A gente estava vendo aí como é que ele estava entrando em campo aí, realmente bem diferente do Marcelo, um dos melhores laterais do mundo na época do Real Madrid há alguns anos atrás. Beleza? Então do Marcelo é isso que eu tenho para falar. Muita gente perguntando, eu não vou nem me esticar mais nesse assunto, que eu acho que não vale a pena. Eu queria falar em relação a reforços no geral, né? No geral, que eu digo porque o Botafogo, através do John Textor e o Tairo Arruda, que fizeram uma boa entrevista no Fogonet, numa live que teve, isso foi no mês passado, foi no mês de janeiro, eu fiquei preso a algumas situações que foram faladas pelo John Textor, sócio do Botafogo. Então, quando o John fala, é o Botafogo falando. Isso é muito óbvio para todo mundo. Então, o John se expressou de diversas formas dentro dessa live que ocorreu, e uma que ficou na minha mente foi em relação a reforços. Por que o Botafogo estava se movimentando pouco desde novembro, quando terminou o Campeonato Brasileiro, para começar a Copa do Mundo? O Botafogo teve novembro, o Botafogo teve dezembro, o Botafogo teve janeiro, 3 meses, e o Botafogo praticamente não se movimentou. O Marlon Freitas já é uma contratação do meio do ano passado, já estava certo há bastante tempo. A única contratação do Botafogo tinha sido o Segovia, que também era uma contratação que o Botafogo já vinha negociando desde o meio do ano passado. 2 jogadores que vieram livres no mercado, pré-contrato assinado, e aí terminaram seus contratos lá com o Atlético Goianiense e Independente Del Valle, respectivamente, e acertaram com o Botafogo. Contratação mesmo não teve. O Botafogo não chegou e não comprou nenhum jogador de um outro clube, não pegou emprestado nenhum jogador de outro clube, foram somente esses 2. E a torcida, que já estava ficando chateada com isso, recebeu uma justificativa, vou chamar assim, né, do John Textor nessa live em janeiro, sobre estratégia de mercado. Foi o que ele falou, que os valores estavam muito altos e que o dinheiro não era infinito, mas que existia uma estratégia de esperar acabar a janela europeia no final de janeiro, para a partir de fevereiro o Botafogo ser mais ativo no mercado, fazer investimentos, e ele ficou inclusive chateado quando tiveram algumas críticas falando que o Botafogo não ia gastar dinheiro nessa janela, que o Botafogo só estava pegando jogador de graça, que o Botafogo só estava pegando jogador emprestado ou em fim de contrato, que é o cenário ainda atual, né? Porque o Botafogo não gastou nada ainda. Ele ficou chateado com essa crítica e disse que maiores investimentos seriam feitos a partir de fevereiro. A torcida ouviu isso,
do Botafogo falando, né, do John Textor falando, ouviu isso e se animou, obviamente, né? Poxa, 3 meses sem nada, mas ok, tem uma estratégia rolando e a partir de fevereiro a gente vai ter novos investimentos. Então, eu noticiei isso aqui, comentei bastante, gostei do que foi dito. Acho que essa estratégia de fevereiro não pode ser aplicada todos os anos, porque o Botafogo perdeu 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, sem contratar ninguém, e para esse ano adotou a estratégia de começar em fevereiro, segundo o próprio John Textor, segundo o próprio Botafogo. E aí começa o mês de fevereiro, e eu penso assim, olha, vamos esperar chegar o final do mês para a gente tentar fazer um balanço de como foi esse mês de fevereiro, para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo. Estamos no dia 22 de fevereiro, já caminhando para o final do mês, carnaval acabou, e o Botafogo só conseguiu avançar em mais uma negociação. Leonel de Plácido, novo lateral direito do Botafogo, vem por empréstimo do Lanús da Argentina. Então, não foi maiores investimentos, vem por empréstimo, de graça, Botafogo arcando com salários que não são altos, ok, empréstimo. Então o Botafogo seguiu na mesma linha do que estava fazendo há um tempo atrás. Ou jogadores por empréstimo, ou jogadores vindo a custo zero. Estamos caminhando para o final do mês. Como eu já disse e vou repetir, hoje é dia 22. Não temos movimentações ainda de maiores investimentos do Botafogo. Mais um mês onde o Botafogo não me parece estar se movimentando com grandes contratações para o time titular. E o Botafogo precisa de jogadores para o time titular. Tá? O elenco já é um elenco bom, né? Eu acho esse time do Botafogo bom. Não é um time ruim, é um time que dá para disputar coisas boas esse ano, mas o time tem carências e teve saídas do time. Teve a saída do Júnior Santos, da ponta direita, teve a saída do Jefinho, da ponta esquerda. Então o Botafogo, além de reforçar o seu elenco, o Botafogo precisa de contratações para o time titular. Precisa de contratações para o time titular. A janela vai até abril, mas o Botafogo não pode chegar lá em abril e achar que tem que contratar faltando 5 dias para a janela acabar. Porque a gente vai estar quase no meio do ano, o jogador vai chegar praticamente no meio da temporada, até o jogador se adaptar, até o jogador ter todo aquele período normal de adaptação ao estilo de jogo do Luiz Castro, se ambientar no clube, bota mais um tempo aí, e aí abril, maio, junho, já passou metade do ano. Então o ideal é que o Botafogo contrate ou no final da temporada ou logo no início. A janela já está aberta desde janeiro. E o Botafogo já poderia contratar desde novembro, quando terminou a temporada do ano passado, para ter a Copa do Mundo. Então assim, cara, o Botafogo está perdendo muito tempo. Muito tempo. A gente precisa entender se essa perda de tempo do Botafogo é forçada por conta desses problemas que o Botafogo está tendo com penhoras, que o John Textor falou também na live, que a SAF vem sofrendo com muitas decisões judiciais que estão tirando dinheiro do clube, fazendo o clube pagar dívidas trabalhistas que deveriam estar no regime centralizado de execuções e o juiz vai lá e aceita um processo e o Botafogo precisa pagar agora, e aí o Botafogo não recebe premiação da Copa do Brasil, não recebe direito de transmissão. A gente precisa realmente entender, e eu acho que o Botafogo precisa ser muito claro com a sua torcida em relação ao seguinte: não vai para uma live falar que maiores investimentos serão feitos após fevereiro, que a janela é uma janela estratégica, que o Botafogo vai realmente ficar ativo no mercado a partir de fevereiro. Não vai falar isso numa live se você não vai fazer, cara. Se você não vai fazer. Porque você ilude o torcedor, esse mesmo torcedor fica iludido, ele se decepciona. Esse mesmo torcedor que se decepciona, ele critica. E o torcedor não está errado. É mais fácil você jogar limpo com o torcedor e falar: galera, a situação desse ano não é legal, o Botafogo está sofrendo aí com essa questão da SAF,
Muito dinheiro está sendo penhorado por conta das decisões dos juízes, então vamos com esse elenco. Infelizmente não teremos contratações e estejam junto com a gente. Não fiquem chateados com a gente. Ano que vem a gente tenta fazer contratações de impacto. Ano que vem a gente tenta fazer algo melhor, mas esse ano realmente ficou difícil. Me desculpa aí a quem achava que a gente iria fazer grandes contratações, mas não deu. Se o Botafogo chega e fala isso com a torcida uma parte ia reclamar, obviamente, mas outra parte ia entender que o clube está passando por alguma dificuldade e vamos embora com esse time mesmo, vamos embora com esse elenco mesmo, vamos ver o que vai dar, vamos apoiar e vamos ver o que vai acontecer. Agora, falou que vai fazer maiores investimentos em fevereiro, precisa cumprir o que falou, cara. Precisa cumprir. A gente tem até abril, como eu disse, com a janela aberta. A gente já está no final de fevereiro. Faltam 1 mês e meio para fechar a janela. Se o Botafogo não fizer essas contratações que prometeu, a torcida vai reclamar com razão. E a torcida vai fazer protesto, a torcida vai para o estádio para reclamar, grande parte da torcida vai levar faixa, vai levar isso. Principalmente se o Botafogo estiver perdendo jogos, estiver numa fase ruim, que pode acontecer durante o ano. Então, assim, eu posso estar fazendo esse vídeo aqui e na semana que vem, em março, o Botafogo contratar jogadores e aí os oportunistas vão pegar esse vídeo aqui e vão falar aí, ó, reclamou e o Botafogo agora contratou. Que ótimo, cara, que ótimo, porque aí o Botafogo vai estar cumprindo o que falou. Mas hoje, 22 de fevereiro, né? E o Botafogo falou que em fevereiro iria ter maiores investimentos. Faltam 6 dias para acabar o mês, porque o mês é 28 dias, esse mês de fevereiro. 6 dias para acabar o mês, e o Botafogo só trouxe o Leonel de Plácido emprestado do Lanús. Eu preciso vir aqui fazer um vídeo cobrando. Cadê os maiores investimentos? Cadê os reforços para serem titulares desse time? Cadê o ponta esquerda para repor o Jefinho? Cadê o ponta direita para repor a saída do Júnior Santos? Cadê o atacante para disputar a posição ali com o Tiquinho Soares? Um reserva dele ali que seja bom e que dispute posição com ele. Cadê um lateral direito? Leonel de Plácido? Ok, ótimo. Cadê um lateral esquerdo? Vai ser o Segovia mesmo? Jogar de zagueiro e de lateral esquerdo? Deveria ter um lateral esquerdo para disputar a posição com o Marçal. Cadê? Eu estou fazendo um vídeo aqui, dia 22 de fevereiro, cobrando o que prometeram. Eu espero voltar aqui depois e falar, galera, Botafogo cumpriu o que prometeu. Ótimo. Agora vamos mais uma vez a torcida fazer o nosso papel, indo para o estádio, comprando camisas, comprando ingressos para os jogos, ativando o produto Botafogo. Mas precisa ser uma via de mão dupla. Prometeu, tem que cumprir. E estaremos aqui sempre cobrando o que foi prometido pelo Botafogo. Beleza? Um abraço aí e até a próxima.